para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. A igreja canta. Vim para dizer que só Tu és, Senhor nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso, Senhor. Para mim. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para o momento de leitura bíblica alternada, que se encontra em Isaías capítulo 64, versos 1 ao 9. Eu convido a irmã da igreja a se colocar de pé. Eu irei ler os versos ímpares, os irmãos os pares, e por último iremos ler todos juntos. Se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime e apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Todos juntos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. Amém. Podeis sentar.
Eu queria saber se tem algum irmão nos visitando esta noite. Se tiver, por favor, faça um sinal com a mão para receber a saudação da igreja. Nenhum visitante? Todos são de casa? Certo. Então, vamos passar para o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Eu convido o irmão Giba para fazer um breve instrumental, enquanto os irmãos depositam suas ofertas no gasofilácio. Vamos passar para o momento de intercessão. Eu queria saber se algum irmão completou aniversário esta semana que passou. Também pode ser de casamento. Não, né? Então, eu queria convidar o irmão André para estar orando pelos dízimos e ofertas e o pastor Fernando para estar orando pelos enfermos e enlutados. A igreja fique de pé. Oremos. Santo e eterno Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo prazer de estar na tua casa, Senhor. Que tu possa, ó Pai, estar sentindo nosso louvor aqui, Senhor, com cheiro suave, tuas narinas, Senhor. Ó Senhor, Deus, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foi trazido aqui à tua casa, que será para o sustento da tua obra, Senhor. Será para a manutenção da tua casa. Ó Pai, abençoa, Senhor, aquele que ofertou, aquele que dizimou e aquele que não pôde, ó Pai. Tu sabes as condições, que tu possa, ó Pai, estar suprindo a necessidade de cada família aqui representada, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E te peço também, Senhor, que tu esteja abençoando o pastor Fernando, vai trazer a mensagem para nós, que possamos, ó Pai, aquietar os nossos corações e ouvir a tua palavra, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, de tua presença, eu quero suplicar ao Senhor para que o Senhor seja para com todos os enfermos. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Leninha, que o Senhor seja para com ela e seja também para com os seus parentes, ó Pai. Eu te suplico, ó Deus, pela vida da irmã Ditosa, a irmã Corina, Diácono Jota, a irmã Noemi, que o Senhor, Deus, também seja para com eles e, sobretudo, restaura a sua saúde, ó Pai. Pai, eu quero te suplicar por todos aqueles que estão sofrendo, passando pelo momento de luto, que o Senhor Deus continue trazendo conforto, continue nos confortando, nos dando a tua perspectiva, a tua ótica, ó Pai, nos ajuda, somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Pai, seja com aqueles que estão nos hospitais nesse momento, seja com toda a equipe da área médica, os enfermeiros, os profissionais de saúde,
Que o Senhor os ajude, ó Pai, nesse desafio diário, plantões árduos, ó Pai, os ajuda. Os ajuda e que eles venham sentir a Tua presença para com eles. Ó Deus, eu te suplico ainda para que o Senhor venha nos iluminar. Ó Deus, sabemos que só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor, Deus. Só o Senhor pode quebrantar os corações orgulhosos, corações de pedra. Portanto, que o Senhor faça isso, tanto aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estarão acompanhando pela internet. Mas quebranta os nossos corações, fala conosco, tem misericórdia de nós. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Fernando. Som, ok. Amados, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. E quem encontrar ou ligar no lugar certo, pode ficar de pé, né? Mais uma vez. Assim que você encontrar, você fique de pé. Marcos, capítulo 4. Ou melhor, capítulo 8, versículo 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos ler todos juntos o versículo 36, toda a igreja. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém. Podeis sentar. Amados, eu primeiro quero dizer que eu senti muita falta dos irmãos no último domingo. Então, hoje fazem 8 dias, né, que eu estava ali participando de uma cerimônia fúnebre. Mas um momento muito difícil que nós passamos, não é, quando Deus chamou uma serva muito fiel mesmo, e que também ela era esposa do meu tio, mas eu tinha realmente como minha tia, porque desde criança eu era muito próximo a ela, tinha muita aproximação, muita intimidade, e eu a respeitava muito. Ela inclusive foi minha professora da escola bíblica dominical quando eu era adolescente, e eu já estudava, Augusto, com a revista Diálogo e Ação. Então, todo esse cronograma da revista, toda ela, cerca de 8 anos, já estudei. Assim como as outras também, Atitude e Compromisso. E aí eu digo, não, eu tenho que ir, que eu não acredito. Ela estava boazinha, né? E em 3 meses, quando descobriu que era um tumor muito agressivo, maligno, não chegou nem a fazer o tratamento, Deus a convocou.
A gente sabe que a doença é só um pretexto, né? Porque nenhuma doença pega o Senhor de surpresa. Ninguém parte desse mundo sem a permissão do Senhor. E no caso dela, é uma serva de Deus. Deus tem os seus desígnios e a chamou. E quando a gente está diante de um sepultamento, de um funeral, a gente fica muito reflexivo. E a própria Bíblia, né, Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz: melhor ir à casa onde há luto do que ir onde há banquete, do que onde há festa. Porque onde há luto, ali se vê o fim de todos os homens. Então, nesse momento, a gente reflete. E, diante de situações assim, tanto eu faço aplicações para a minha vida, e também pela responsabilidade diante do Senhor que eu tenho, diante da igreja, diante das suas ovelhas, que antes de ser minha é dele. Eu fico reflexivo e busco o auxílio de Deus, justamente para trazer reflexões de acordo com a vontade dele, com o desejo dele, com o querer dele. Peço sempre sabedoria para que o pragmatismo não venha jamais me dominar, para que não venha ter preocupações de inchar a igreja, fazer a igreja crescer em números, mas que a preocupação, o compromisso, seja tão somente com a palavra dele, com a palavra do Senhor. E desde então eu venho pedindo a Deus uma palavra para o sermão, né, para os próximos domingos. E aí, essa palavra de Jesus, conforme Marcos relatou, conforme Lucas relatou, e Mateus também relatou, foi uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, e para nós meditarmos neste domingo, com a igreja aqui presente e com aqueles que vão nos acompanhar ou vão ver depois pela transmissão do YouTube. Então, o título que eu uso é o título que está na maioria das Bíblias para essa reflexão. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Meus queridos, nós vemos hoje em dia crentes que não têm uma base sólida, que não têm uma experiência profunda com Jesus, e que por qualquer motivo que até é inerente a esse mundo caído que nós vivemos, ficam desanimados, né? Ficam deprimidos, desanimam, esfriam, esquece o primeiro amor. Inclusive cantamos uma canção muito bonita, o grupo de louvor está com um repertório impecável, né? Parabéns, estavam bastante iluminados. E então, por coisas que, ao comparar com Cristo, são coisas assim muito banais e simples. Vejam, minha referência é Cristo. Cada um é que sabe, né? O tamanho da dor, do sofrimento, da profundidade. Mas, ao comparar com Cristo, indubitavelmente eu digo, são coisas pífias. Porque o que Cristo passou, Ele sendo Deus, Ele criou o homem, criou tudo, e Ele se faz carne, se humilha, e ainda morre, para que o pecador venha ter vida, isso aí ninguém fez. Então, ao olharmos para as palavras de Jesus e para esse contexto, eu oro a Deus para que de fato Deus ele fale profundamente, quebrante os corações de todos, seja aqueles que se acham fortes, para que fiquem mais fortes ainda, e aqueles que estão com autocomiseração, estão com pena de si mesmo, que estão apáticos, deprimidos, sem motivação e sem ânimo. Amados, nesta palavra de Jesus, ele sabia que a multidão que os seguiam, e aqui ele estava com seus discípulos, e estava também com a multidão, por mais que ele quisesse ficar sozinho, era muito difícil, tinha uma multidão o seguindo, mas Jesus sabia que as multidões o seguiam
tão somente por interesses. As pessoas queriam os milagres, as bênçãos, estavam atrás disso. Mas ele sabia que poucos estavam disponíveis, estavam com disposição para trilhar o caminho da renúncia, para pagar o preço do discipulado. E após ele, primeiramente, ele afirmou os requisitos de Deus para o Messias, ou seja, para ele mesmo. Por exemplo, no versículo 31, um texto que nós não lemos, mas no 31, ele diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Ele disse que o requisito para o Messias é que ele sofresse, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Não obstante, o requisito é que o Messias também fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Depois de 3 dias ressuscitasse. Então, depois que ele fala esses requisitos, ele agora declara tanto para os seus discípulos, como também para a multidão, as exigências divinas para o discipulado. Jesus, ele não somente abraça o caminho da cruz, mas Jesus exige o mesmo de seus seguidores. Alguém já disse que a religião que não nos custa nada não tem nenhum valor. Então, a natureza e o caminho do discípulo, eles são padronizados de acordo com o quê? Com a cultura, de acordo com as experiências pessoais? Não. Eles são padronizados de acordo com quem é Jesus, quem Jesus é. Jesus exige um espírito de renúncia e também sacrifício. E Jesus só tem uma espécie de seguidor, e a Bíblia chama de discípulos. Discípulos. Vez ou outra, nos deparamos com algum escândalo de alguém que diz que é crente, que é um cristão. Muitas vezes a pessoa pode até frequentar uma igreja, congregar, ser membro, mas a pessoa não é um discípulo. Porque um discípulo de Jesus, ele segue Jesus, e ele não vive trazendo escândalos para o evangelho de Jesus. E Jesus, inclusive, ordenou que a sua igreja fizesse discípulos. Jesus não pediu que a igreja fizesse admiradores. Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas é ser um seguidor com as suas devidas implicações. Veja mais uma vez o verso 34. Então, convocando a multidão, multidão interesseira, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, palavra de Jesus, queridos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos irmãos, claro que o que Jesus está dizendo não é para literalmente você passar por essas penitências. Não, Jesus já passou por isso. Foi definitivo, foi suficiente a morte de Cristo na cruz. Mas Jesus, ele está usando essa ilustração para que o crente tenha consciência que a vida do discípulo precisa realmente passar por situações extremas. Há uma exigência para o discipulado. E ele já começa dizendo que você que quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo.
tem que suprimir mesmo, tem que negar o eu, a sua vontade. Não se trata mais de você. A questão não é você. Você não é o centro de tudo. A questão é Jesus. A questão não é mais a sua vontade, mas a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, Jesus, ele mostra o desafio do discipulado. Ser discípulo é seguir as pegadas de Cristo. E isso implica em deixar-se de concentrar-se em si mesmo e deixar de focar no eu para focar na vontade de Deus. Quando o discípulo entende isso, ele deixa de ser um crente mimado. Ele deixa de ser alguém que fica se lastimando o tempo todo. Ele deixa de ser um cristão apático. Ele, de fato, ele entende que o que importa não é massagear o seu ego. Ele não vai querer sermão de autoajuda. Ele não vai querer ouvir coisas só para massagear. Ele vai querer saber o que é que Deus quer para a minha vida. Que tipo de discípulo eu devo ser? Que crente eu devo ser? A preocupação dele é essa. Porque muitas vezes a pessoa admira Jesus. Nossa, ele morreu. Ele não cometeu nenhum crime, nenhum pecado. Mas não basta, não é questão de admirar. Ele não pediu isso. Mas aquele que vai segui-lo, o discípulo, esse sim, ele precisa encarar de frente e entender que o que vale agora não é a vontade dele, mas a vontade do Senhor. É uma vontade contínua, queridos, de dizer não a si mesmo, todos os dias, é contínua. Dizer não para si e dizer sim para Deus, sim para o Senhor. É de fato ser radical, como alguns aqui fizeram impacto radical, né? É ser radical, rejeitando a auto-idolatria. Sabiam disso, queridos? Como diz o apóstolo Paulo, amantes de si mesmo. Ou seja, é uma egolatria, né? Ou auto-idolatria. As pessoas se idolatram. Queridos irmãos, acha que o mundo inteiro deve girar em torno dela. Pessoas assim têm muita dificuldade, inclusive até com convivência, né? Viver em grupo, com coletivo, com sociedade. Imagine para seguir Jesus na igreja de Jesus. Então, negar-se a si mesmo é render-se a Cristo, é tomar o firme propósito de obedecer à sua vontade, à vontade do Senhor. Ele diz então para negar e ele diz em seguida, tome a sua cruz. Então, tomar a cruz é escolher a vereda do sacrifício. Sim, sacrifício. Preciso falar, tem que dizer verdades, né? Talvez alguns mais maduros entendam, pastor, isso não é óbvio. Hoje em dia a gente tem que explicar o óbvio, né? Temos que dizer que as pessoas não querem mais sacrifícios. As pessoas querem então somente um mar de rosas, não é? Então, e ficam se enganando, acham que são o centro de tudo, querem ter o lugar de Deus. Mas eu preciso dizer, ser cristão é maravilhoso e nós existimos para isso. Fomos criados com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Mas exige sacrifícios. Ninguém que não esteja disposto a negar a si mesmo pode legitimamente alegar ser um discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele entrega-se inteiramente a Cristo. Veja, ele não se entrega só uma parte. Não é parcialmente, é totalmente. Cristo, ele não é só o salvador do discípulo, mas ele é o Senhor do discípulo. Então ele se entrega por total, sem reservas. Ele entrega-se todos, cada área da sua vida. É semelhante a um mordomo que administra. Ele tem o controle para administrar
mas tudo aquilo não é dele, é do Senhor. Então, o discípulo, ele entende que a sua vida é de Cristo. Isso implica em dizer que o seu tempo é do Senhor. Os seus pensamentos devem ser submissos ao Senhor. O seu trabalho, o seu emprego não é seu, é do Senhor, é para glorificar o Senhor. A sua renda, as suas finanças, não é sua, é do Senhor, é de Deus. Então, ele entrega-se totalmente a Cristo. Um cristão, não é possível que ele se converta só uma parte da sua vida. Tem que se converter tudo, todas as partes da sua vida, se você é um discípulo do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele também se identifica-se com o sofrimento e a morte de Jesus. Querido, nenhum sofrimento nosso chega aos pés, se compara com o sofrimento e a morte de Cristo. E quando o cristão entende isso, ele dará a sua vida, literalmente, por amor a Cristo. Quantos e quantos missionários, crentes, estão morrendo todos os dias, sem exageros. Você pode consultar o portal Portas Abertas, né? O site Portas Abertas. E também a Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Você vai ver isso. Muitos e muitos cristãos, porque eles sabem que perder a vida por amor a Cristo é um privilégio. Ou seja, a sua ambição de vida é glorificar o nome do Senhor, amados. A ambição de vida deles é essa. Eles às vezes não têm um banco confortável, um local para proteger da chuva, mas eles não querem saber, eles querem servir o Senhor. Hoje eu li um relato que me deixou muito feliz, mas eu não fico surpreso, porque eu sei do poder do Evangelho. É que alguns espiões, eles foram se infiltrar no meio da igreja, né, porque para saber mesmo o que é aquilo, né, para denunciar para o Estado, não é? Porque tem países que você não pode, não pode ser crente. Coreia do Norte é o ápice deles, né? E os países dominados pelo islamismo, não pode ser cristão. Você é obrigado a seguir a religião deles. Na Coreia do Norte é o Estado, Deus é o ditador deles lá, não é? E nos outros tem que adorar Maomé. Aí os espiões vão descobrir, estão com suspeita, sabe o que acontece? Terminam se convertendo. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. O Espírito Santo toca e se converte. Porque a palavra de Deus tem poder para isso. Então, eles se identificam, se precisar morrer, eles se entregam por Jesus. Ser um discípulo implica segui-lo em total obediência para onde quer que o Senhor o conduza. Senhor, minha vida é tua, queres me conduzir para onde? Isso pode ser em aspectos geográficos e podem ser em qualquer aspecto da sua vida, a decisão que você vai tomar, o emprego que você vai ter, o curso que você vai fazer, para onde Ele quer direcionar, para onde Ele quer mandar. O que implica é a vontade dEle, a vontade do Senhor, amados irmãos. Verso 35 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Eita, que tantos paradoxos, não é? Ser cristão é algo interessante. Ser discípulo de Jesus é interessante. Porque o discípulo, ele conhece a necessidade de renúncia. Então, os valores de um discípulo de Jesus, são valores invertidos. Ganhar é perder. Perder é ganhar. Ser grande, ser maior, é ser servo de todos. Ser rico é ter a mão aberta para dar. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Quem vive para si, perde-se. Mas quem se entrega por amor a Cristo e ao Evangelho, diz a palavra do Senhor, esse é salvo. E com isso, queridos, Cristo, Ele oferece sim a cruz. Ele falou, né? Carregue a sua cruz. Mas no final, Ele vai dar coroa e glória
para o servo fiel. Então, jejuns, penitências, sacrifícios, eles são inúteis sem o amor de Cristo. Perder a vida por Cristo, não é um ato de desperdício, mas é um ato de devoção. Sabe, eu sei que muitos jovens, adolescentes, pessoas na faculdade, na universidade, são ridicularizados por você não se entregar às futilidades. Eles vão dizer: deixa de ser besta, você é tão novo, tão nova, aproveita. Olha o que o mundo diz: aproveita a vida. Não sabe que aquilo que eles estão fazendo não é vida, é morte, né? Como Jesus falou um dia, certa feita: tolo, hoje te pedirão a tua vida. Já pensou? Então, eles vão querer ridicularizar você. Os valores são invertidos. São pessoas cegas. Estão indo para um abismo e não conseguem enxergar. Mas o crente, ele não pode tirar os olhos de Jesus. Os valores do reino são outro. O crente, ele não vai ser tolo. Ele sabe que o que importa são os valores espirituais. Ele sabe que essa vida aqui é curta, é passageira, e que tem uma eternidade inteira. Ele olha para frente, ele está vivendo à luz da eternidade. Então, quem vive para si mesmo perde-se. Mas quem se entrega por amor a Cristo e ao Evangelho, esse sim é salvo. Então, meus amados irmãos, os valores do reino são valores eternos. Os do mundo são fúteis e passageiros. Na verdade, essas tentações que eu e você passamos todos os dias, muitas vezes os aparentemente banquetes que o diabo quer oferecer e oferece para cada um de nós de diversas maneiras, queridos irmãos, são distrações para nos matar, para nos tirar dos caminhos do Senhor. Porque o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É você fazer tudo diferente daquilo que eu estou pregando aqui, não é? Então, ele aparentemente é algo doce, algo prazeroso, mas na verdade, ele em breve vai se mostrar amargo. Então, assim, o pecado, na verdade, ele é uma fraude. Ele vai trazer consequências dolorosas, terríveis para a sua vida. Terríveis isso. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a sua família? Querido, família é o bem mais precioso. Uma instituição criada por Deus. E muitas vezes, com as nossas próprias mãos, as pessoas destroem algo tão precioso. Não é por conta de quê? Por conta de cair nas ilusões, nas tentações do diabo. Ele pode oferecer algo prazeroso, mas não é mentira, é uma fraude. Entendeu? O pecado, não tem nada de bom no pecado. Não tem nada de prazeroso. Ele vai enganar você, vai iludir você, mas não é verdade. Então, Cristo, ele prega que na verdade você precisa ter os valores do reino na sua vida. Então, do ponto de vista humano, nós nos perdemos quando nós deixamos de dar vazão às ambições do nosso coração. Mas do ponto de vista divino, nós nos encontramos. Não é perda, é encontro. Quem vive para Cristo torna-se cada vez mais semelhantes a Ele. E com isso você encontra assim uma singular individualidade. Você se torna amigo de Deus, não é? Você tem intimidade com Deus. E naturalmente, por você viver para Cristo, você vai servir o outro, vai servir o próximo. Queridos, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: não, você não é desse mundo. Como pode, em meio a uma geração tão egoísta, que só pensa em si mesmo, cada um só busca o seu interesse, como pode ter alguém que serve ao outro, que pensa primeiro no outro? Como pode? Porque você é um discípulo de Cristo. Você é um cristão. Você literalmente não é daqui mesmo. As pessoas vão ficar sem entender. O versículo 36 e 37 diz assim, o texto que vocês repetiram comigo até, o 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos irmãos, essa é uma pergunta reflexiva mesmo, para nós refletirmos. Perder a sua alma é o equivalente a desperdiçar a vida. Desperdiçar a vida. Uma vida que não é para a glória de Deus é desperdício. Desperdício. Quantos e quantos jovens estão desperdiçando a sua vida? Na juventude, adolescência, juventude, você precisa usar para glorificar a Deus, trabalhar com afinco no reino, participar de todas as programações da igreja, sair para o evangelismo de rua, não é? Ser líder de pequeno grupo, mas é para trabalhar com afinco mesmo. Se você é jovem e não faz isso, está jogando a sua vida fora. Isso sim é desperdício. Deixa passar grandes oportunidades que Deus nos dá para fazer a vida valer a pena. Não é à toa que lá em Eclesiastes, capítulo 12, Salomão, ele pergunta para o jovem, ele faz essa reflexão. Amados irmãos, ele diz assim no verso 9, capítulo 11, a princípio: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Portanto, afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tudo passa. O verso capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Temos que lembrar do Senhor no dia da nossa juventude. Amados irmãos, um dia todos nós vamos estar frente a frente com o Pai. E esse dia ninguém sabe. Você pode estar se iludindo, dizer: eu tenho experiência pessoal com Deus, eu sei quando Ele vai me chamar, eu vou sentir. Queridos, a minha tia que faleceu, foi muito rápido, né? E a sua irmã perguntou a ela: você não quer dar um abraço em Jesus, não? Você não já quer partir, não? Ela disse: querer eu quero, mas eu tenho muita coisa ainda para fazer aqui. Isso é a percepção dela. Mas Deus a chamou de todo jeito. Com certeza ela, no momento final, ela disse: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que ela disse porque com o irmão dela foi desse mesmo jeito. Quando ele estava no leito de morte, ele não queria partir. E ele disse: ora a Deus, Deus tem poder, eu só morro se Ele deixar. Não queria partir agora não. Mas no último minuto, ele viu que realmente Deus estava chamando. Ele disse: Senhor, entrego a Ti o meu espírito. Já pensou se ele não tivesse dito isso? Ia ser uma coisa tão feia, né? Então eu tenho certeza que nesse momento ela se lembrou dessa experiência que ela teve com seu irmão, que morreu bem mais jovem até. Bem mais jovem. Então, queridos, Deus vai nos chamar. Um dia Ele vai. Todo mundo tem convicção disso, né? Todo mundo. Quando você morre, até hoje nunca nenhuma ciência conseguiu reverter aquilo. Tem pessoas que estão congeladas, esperando que um dia a ciência tenha poder para ressuscitar, né? Perdido, segue-se o juízo, vai direto para a presença do Senhor, não tem mais o que fazer. Já pensou quando Deus nos chamar? Como é que você usou sua juventude? Como é que você usou sua vida? O que é que você fez com as coisas que eu te dei? Tu contribuiu na igreja? Como era o teu dízimo na igreja, a tua oferta? Ou tu achava que o dinheiro era teu? Sabia que era meu não, eu era o que dava. Como é que tu usasse? É só um exemplo, viu, queridos? Eu não gosto nem de falar sobre isso, né? Mas é um exemplo bem contundente. Então, amados irmãos, perder a alma é desperdiçar a vida. É você viver longe de Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ter sucesso aos olhos humanos, aos olhos do homem.
e ainda assim não ter coisa alguma para mostrar quando estiver diante do Senhor. Quando você estiver frente a frente com o Senhor, vai dizer o quê? Eu era muito famoso, eu tinha não sei quantos 1000 seguidores, eu consegui êxito, eu fui assim, assim, assado. Deus vai dizer, é isso que você vai dizer para mim? Não é? O que é que nós vamos dizer para o Senhor? O discípulo de Jesus, aquele que segue Jesus, ele conhece o valor inestimável de sua vida. É tolice quando a gente vai transigir com os absolutos do Senhor. Quando vendemos a nossa consciência e a própria alma, muitas vezes, para juntar riquezas. Hoje eu estava conversando no discipulado com alguns irmãos que vão passar pelo batismo. E eu disse para eles, queridos, como é difícil nós conseguirmos um grupo de irmãos para fazer visitação, para fazer visitas. Como é difícil. Eu falei para a igreja, eu disse, olha, a irmã Sula, ela está fraquinha, quem puder visite. Queridos, pouquíssimas pessoas visitaram a irmã Sula. E pouco tempo depois o Senhor a levou, ela partiu. Viveu bem, viveu muito para a glória de Deus, 90 anos de vida, não é? Mas como é difícil, porque as pessoas estão correndo atrás da sua vida, de dinheiro, de tantas coisas, e não tem tempo mais para as coisas do alto, não priorizam as coisas do Senhor. Muitas vezes nem no dia do Senhor, que é o domingo, o dia que Cristo ressuscitou para nos garantir a vida eterna, as pessoas muitas vezes não têm disponibilidade, e isso precisa ser refletido, meus amados irmãos. Precisamos reconhecer que a nossa vida é de Deus, que tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Satanás muitas vezes ele vai prometer glória para você, mas no final ele vai te dar apenas sofrimento. Deus é o contrário. Deus ele diz, olha, vai ter sofrimento, no mundo tereis aflições, mas no final o sofrimento será na verdade transformado em glória. O apóstolo Paulo lá em Romanos 8, capítulo 18, ele disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha que bênção. Queridos, eu estou falando de um discípulo de Jesus. Porque às vezes a pessoa acha que é um discípulo, mas não é. Precisamos ser um discípulo de Jesus. O verso seguinte, ele ainda diz assim, o 37, que daria um homem em troca da sua alma. Ou seja, você pode conseguir dinheiro, fama, riqueza, construir bens nesse mundo, certo? E na hora de prestar contas com o Senhor, você vai pagar quanto para Deus, para você ir para o céu? Não se compra, dinheiro nenhum compra. Então o crente precisa ver qual é a sua prioridade nesse mundo. Qual é a sua prioridade, não é? Qual é a prioridade? Os irmãos do evangelismo, né? Tem um grupo fiel, é um remanescente. Mas os irmãos ficam tristes que era para ter muito mais pessoas, né? É assim, irmãos? Irmão Cláudio, né? O pessoal fica sem entender. Tem um café da manhã maravilhoso, né? Tem um café incrível. E as pessoas, não sei, não estão tocadas, não se sentem, não é? Eu estou falando de modo geral, tá, queridos? Deus sabe quem pode e quem não pode. Eu não sei, eu até disse hoje, né, no discipulado, que ele longe de mim julgar cada um. Deus sabe o contexto de cada um, viu? Deus sabe. E Deus vai falar o coração daqueles que realmente podem e não vão porque não estão priorizando, não é? Mas, queridos irmãos, temos que priorizar o reino. Não podemos procrastinar a vida cristã. Procrastinar assim, adiar, deixar para depois. Depois eu resolvo isso, depois eu evangelizo. Quando eu conseguir isso, eu vou fazer assim. Eu vou ser fiel a Deus com a minha fazenda, só quando acontecer isso. Queridos, não façam isso. Não façam. Isso é um grande equívoco. Grande equívoco, porque diante de Deus nós não podemos nos justificar. Cristo morreu por nós, pagou um preço por nós. Precisamos ser um discípulo de verdade de Jesus. O versículo 38 diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui Marcos está agora apontando para a parúzia, ou seja,
para o momento da segunda volta de Jesus. Jesus vai voltar e ele aponta para este momento. E ele diz que neste momento, aqueles que se envergonharam de Cristo, eles também não terão o privilégio de viver eternamente com Ele. O discípulo não se envergonha de Cristo, porque envergonhar-se de Cristo significa ser tão orgulhoso a ponto de não desejar nada com Ele. Todos nós, queridos irmãos, somos culpados quando temos medo que outros saibam que nós amamos a Jesus, que nós amamos a sua doutrina, que desejamos viver de acordo com seus mandamentos, e que nos sentimos constrangidos quando nos identificam como um cristão, membros do seu povo. É 1000 vezes melhor confessar a Cristo agora, ser desprezado hoje pelo povo, do que ser popular hoje e ser desonrado por Cristo diante do Pai no dia do julgamento. Todo aquele que se envergonhou de Cristo durante esta vida vai apartar-se dele eternamente. Portanto, meus amados irmãos, preciso mais uma vez alertar que não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir a Cristo. Cristo nos chama para renunciar ao nosso eu. Precisamos abdicar do orgulho, da soberba, presunção, autoconfiança, antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Seguir a Cristo é sublime, é dinâmico, e esse desafio nos é exigido todos os dias, em nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, nas nossas realizações. Seguir a Cristo é imitá-lo. Imitá-lo é fazer o que Ele faria em nosso lugar. É amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Essa semana até eu vi algo que eu fiquei chocado. Tinha um tal de um dia de um orgulho de um pecado que é abominação diante de Deus. Todo pecado leva para o inferno, né? Mas, conforme nós estudamos o livro de Judas, conforme nós estudamos Judas citando lá o Antigo Testamento, citando Sodoma e Gomorra, percebe-se que é algo que Deus realmente desce a sua ira quando alguém abraça esse pecado. Aí eu vi, não era da nossa igreja não, tá? Mas eu vi uma pessoa que se diz crente, endossando, publicando, dia do orgulho. E Deus abomina isso, querido. O orgulho em si já é abominação diante do Senhor. Imagine desse pecado, que sobre ele veio a ira, sobre 2 cidades e sobre toda e qualquer nação que assim abraça essa imoralidade. Então, por isso que eu falo, seguir a Cristo é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. É viver na sua perspectiva. Se você se escandaliza com muitos crentes, lembre-se disso. Lembre-se dessa prova. Tudo isso que está relatado aqui em Marcos capítulo 8, 34 ao 38. Não passou por essa prova. Ele pode ser membro de igreja, ele pode ser o que for, mas ele não é um discípulo de Jesus. Então, não se escandalize e procure você mesmo ser esse discípulo. Cada um de nós, meus amados irmãos, somos desafiados todos os dias a ser um verdadeiro discípulo de Jesus.
que em nome de Jesus, que nesta noite Ele possa encontrar em nós verdadeiros discípulos. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus amados, para mim eu sinto como se eu tivesse pregado em 15 minutos, mas foi quase uns 50, né? E a hora está avançada. Mas eu acho que vale a pena, irmã Ana Paula e Gilberto, cantar um corinho reflexivo, né? E você precisa se arrepender diante do Senhor. Confesse seus pecados a Deus, ao Senhor. Não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, não. Resolva a sua vida com Deus. Faça um compromisso sério com Ele, para ser um discípulo dEle. E mesmo quando for embora, durante a semana, continue sendo esse discípulo. Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer, é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus.
Glória a Deus. Queridos, eu queria orar nesse instante. Depois da oração, a irmã Ana Laura vai dar uns avisos. E depois dos avisos, eu venho encerrar com a bênção apostólica, tá bom? Sentados mesmo, curve sua cabeça e ore nesse instante. Ó Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque a tua palavra, ó Deus, foi acessível a cada um de nós nesta noite. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos entregou a nós mesmos, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Ó Deus, queremos, ó Deus, assim renovar o nosso compromisso contigo. Nós queremos ser um discípulo de verdade, ainda que tenhamos que pagar o preço, tenhamos que sofrer por ser cristão, ó Pai. Mas queremos te adorar na beleza da tua santidade, ser um verdadeiro adorador, como diz a canção. Queremos ser um verdadeiro discípulo. Nós queremos o Senhor não pelos milagres que o Senhor pode fazer, mas pelo aquilo que tu és. Se tivermos que pagar o preço do discipulado, nós iremos pagar. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Ó Deus, se há corações ainda, corações de pedras, corações endurecidos, corações orgulhosos, egos inflados, quebranta em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, que a tua graça venha alcançar muitas vidas que estão diante desta mensagem que foi pregada nesta noite. Quebranta, traz vida. Te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor avive a tua igreja, que o Senhor, Deus, possa sim dar o crescimento espiritual e a luz da tua vontade também quantitativo. Levanta pessoas, ó Deus, para te servir em diversas áreas da tua igreja. Abençoa o teu povo. O Senhor sabe que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Portanto, rogamos a ti, o Senhor da seara, que envie mais ceifeiros. E deste modo, nós vamos descansar no Senhor. Ó Deus, à luz da tua soberania, da tua vontade, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que ao dormirmos, que tenhamos um sono reparador, uma boa noite de sono, que o nosso coração esteja em paz, a paz que só o Senhor pode dar, ó Deus, só o Senhor. Portanto, faz esse milagre em nossas vidas, ó Pai, precisamos de Ti. Perdoa assim os nossos pecados, ó Pai, e que o Senhor reine em nós. Deste modo nós oramos, no nome de Jesus, amém. Irmã Ana Laura vai dar uns avisos e depois teremos a bênção apostólica. Os avisos da semana são: terça-feira terá culto de oração e doutrina no segundo templo, às 19h30. Na quarta, também vai ter culto de oração e doutrina, só que aqui neste templo, o templo central, às 19h30. E também vai ter aulas das Mensageiras do Rei, às 19h20. No sábado, terá o culto matutino, no segundo templo, às 6h da manhã. No domingo, a EBD, aqui no primeiro templo, às 17h. E logo em seguida, o culto no templo central, às 18h. E a irmã Joara tem um aviso. Desde já eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Meu aviso é para as professoras e para o Ministério de Eventos. A gente, no próximo sábado, vamos ter uma reunião às 7h com as professoras para fechamento do semestre e programação desse que já se inicia. E de 7h30, o Ministério de Eventos. Eu preciso que todas estejam aqui, a MCM, tá certo? Para que a gente possa programar o aniversário da igreja, que já é final do mês. Em nome de Jesus, tá bom? Deus os abençoe e tenha uma ótima semana. Próximo domingo também é o segundo domingo do mês e nós teremos celebração da ceia do Senhor. Desde já eu peço apoio dos diáconos da igreja para que providencie. Se tiver alguma dificuldade, pode me procurar. Eu também gostaria de uma reunião com os músicos, se puderem permanecer nos seus lugares, os músicos.
eu queria conversar com vocês, e é justamente sobre o aniversário da igreja, tá bom? E eu queria, amanhã à tarde, a partir das 3 horas, eu preciso fazer uma visita a um senhor de quase 100 anos. Mas eu gostaria que tivesse pelo menos 2 senhoras me acompanhando e pelo menos 2 rapazes ou 2 senhores, né? Ou seja, meu carro dá para eu e mais 4. Eu gostaria que fosse, se você tiver disponibilidade, você fale comigo, tá bom? Para amanhã às 15 horas, 3 horas da tarde, aí você fala, eu estou saindo do trabalho mais ou menos nesse horário, e aí eu vou visitar esse senhor, tá certo? E qual é o objetivo? O objetivo é evangelismo. Eu recebi esse convite e eu não pude negar. Digo que ele está muito tocado pela palavra de Deus e ele está incomodado desde o dia do sepultamento da irmã Sula, tá certo? E naquele dia uma outra vida se converteu e também me falou que naquele momento voltou-se para o Senhor. Então a palavra de Deus tem poder e, como diz o profeta Isaías, ela não volta vazia, tá bom? Então quem tiver disponibilidade, você me dá um toque quando eu estiver ali na porta, tá bom? Dito isto, eu quero agradecer a presença de todos. Estou sentindo falta de muitas pessoas, né? Então temos que orar, saber o que está acontecendo. Estou feliz de ver o irmão Arlindo. Sei que o senhor estava aqui domingo passado. Eu vi pelas câmeras, pela filmagem, não é? E eu fico feliz. Glória a Deus. Quando o senhor se sentir à vontade, eu dou oportunidade para o senhor dar o seu testemunho em outro momento, tá bom? O senhor me diz, pastor, eu quero 5 minutinhos, eu quero falar o que Deus fez diante das câmeras até, já que o culto é transmitido ao vivo pela internet, tá bom? Bom, vamos ficar de pé mais uma vez, vamos terminar com a bênção apostólica e depois da bênção apostólica você faz a sua oração silenciosa, não é? Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Coração silenciosa, o culto está encerrado.